Fazendo as pazes. Neia estava deitada calmamente na cama de seu pai divino, o perfume de albedo. Ela pensou consigo mesma enquanto se aconchegava no enorme travesseiro: aposto que ela fica aqui o tempo todo, que coisa maravilhosa e atenciosa de se fazer para meu senhor. Neia pensou enquanto fechava os olhos e saboreava o calor crescente dos lençóis. Seus filhos terão muita sorte de ter uma mãe que os ame tanto. Neia ponderou com inveja e tentou imaginar como eles seriam. Ela descobriu rapidamente que não conseguia. Precisarei redobrar meus esforços, e adicionar novos itens e coisas novas na natureza à lista de prioridades para meus sacerdotes exploradores. Em algum lugar lá fora, haverá materiais que permitirão que meu senhor se torne o que ele quiser, e gere os herdeiros brilhantes que todo império precisa para ser bem governado. Neia ponderou isso em preguiça antes de adormecer. No entanto, seus olhos se abriram de repente quando ela ouviu uma voz que sempre a apunhalava no coração. Você está acordada? Tuari perguntou. Neia agarrou o travesseiro o mais forte que pôde. Sim, eu estou. Você precisa de alguma coisa? Ela perguntou hesitante. Não. Bem, eu queria conversar, sério. Tuari torceu as mãos na frente do corpo, e enquanto virava os olhos para a esbelta empregada, notou que a garota acariciava ternamente o pulso que Neia havia quebrado acidentalmente. A culpa correu por ela como uma debandada de cavalos, e ela lentamente se sentou na cama e descansou as costas contra a cabeceira. Sim? Ela perguntou com os olhos abaixados para os lençóis. Já faz um tempo, não é? Perguntou Tuari com a voz tímida de sempre. Não parece. Parece que foi ontem que Kami Miyako estava à beira do colapso. Não te vejo desde o dia em que conheci seu preço. Então, o que você queria me dizer agora? Você veio me dizer que eu causei isso a mim mesma? Você veio me dizer que dormirá melhor de agora em diante, agora que eu basicamente joguei fora minhas chances por causa de mais uma matança brutal? Neia bufou e desviou o olhar. Ela cruzou os braços decisivamente na frente de seu pequeno peito e murmurou: eu já sabia dessas coisas. Tuari balançou a cabeça vigorosamente e levantou as mãos em pequenos punhos à sua frente. Não, eu vim te dizer para não desistir. O quê? Neia virou a cabeça para encarar sua antiga vítima e olhou para ela como se não tivesse entendido bem o que Tuari havia dito. Tuari correu para o lado da cama, a apenas um pé de distância da mulher que uma vez se tornou a causa de pesadelos renovados. Eu disse, não desista. Neia olhou para ela. Você é o ator de Pandora, está só brincando comigo, porque se estiver, não tem graça. Tuari ficou com o rosto vermelho, estendeu a mão e deu um tapa forte na bochecha de Neia. A paladina negra olhou para Tuari e então tocou o local onde a empregada o atingiu. As palavras da pequena empregada jorraram como uma cachoeira. Não. Eu sou eu. Eu sou Tuareninia. Eu sei que você não esperava ouvir isso de mim. E eu sei que você deve sentir como se metade daqueles que você ama e respeita mais se voltassem contra você, mas não é verdade. E mais importante, eu vi. Eu vi o que você fez com aquele homem. E o que as palavras dele fizeram com você. Ela agarrou o pulso de Neia e o segurou tão forte quanto sua força fraca conseguiu. E Neia olhou para a adorável pequena mulher. Escute-me. Lord Ains odeia isso ainda mais do que você. Eu limpei o escritório dele algumas vezes desde que isso começou. Eu fiz isso muitas vezes nos últimos anos, e quando ele fala sobre coisas relacionadas a você, eu posso sentir sua ansiedade. Ele não é o único. Lord Cocytus, Sebas, até Vanessa quer que você fique livre. Por favor, acredite em mim, ainda não acabou, então não desista, ok? Neia sorriu para a empregada tão amplamente quanto sempre havia feito. Você é uma garota incrível, Tuareninia. Sebas tem sorte de ter você. A empregada corou um pouco, mas continuou. Eu te perdoei pelo que você fez comigo, eu sei que foi um acidente. Eu aprendi muito sobre o que você lidou, e isso tornou o perdão mais fácil, mas isso não vai te fazer bem a menos que você se perdoe pelo menos um pouco também. Você cometeu um erro, mas não se apegue a ele para sempre. Se eu não fiz, você também não deveria. Além disso, você matou o tipo de homem hoje, que teria sido um visitante regular do inferno que era minha vida anterior. Você salvará ou vingará muitos no futuro, mas somente se você passar por isso. Só não se perca, e eu terei orgulho de servi-la, não terei medo disso. Ela então puxou a mão de Neia para cima,
e abaixou seu rosto para beijar a papa nas costas de sua mão. Você seria uma papa mais gentil e sábia do que eu acho. Neia disse com genuíno elogio em sua voz enquanto Tuari se afastava dela. Espero viver para ver um mundo que precise de um papa como esse, disse Tuari com um sorriso gentil no rosto que ela sabia que seu marido amava profundamente ver. Eu também, e a propósito, obrigada. Neia disse e se deitou novamente nos lençóis, aconchegando-se no cobertor, pensamentos sobre sua esposa e seu filho passando por sua cabeça enquanto ela adormecia novamente. Obor. Skana observou da sacada enquanto sua esposa se debatia e chorava, primeiro de raiva, depois em agonia, a meio mundo de distância. Porque isso está acontecendo com ela? Ela tremeu como uma folha, lembrando-se do tempo desamparado quando ela não passava de uma camponesa fraca observando através da floresta enquanto os demi-humanos destruíam sua aldeia e arruinavam sua vida. Então, a maneira como se sentiu quando ela era uma cativa e viu pela primeira vez a mulher que agora gritava para o mundo fazer a dor parar. Depois de ter destruído completamente o corpo do humano que estava contra ela. Skana agarrou a pedra da sacada do palácio com força suficiente para sentir a pedra ceder levemente sob seu aperto e rachar. O que mais? Porque eu sempre devo vigiar. Por quê? Por quê? Eu não posso nem ir até ela. Skana implorou por respostas que a mulher cujos braços a envolviam não podia dar. A rainha Calca envolveu seus braços em volta da jovem guerreira, a segunda mulher mais perigosa que ela já conhecera, e o coração de Skana batia tão forte em seu peito, que mesmo pressionado contra suas costas, através do tecido e da carne dela, a rainha Calca ainda conseguia senti-lo batendo dentro dela. Sinto muito, sinto muito. Calca sussurrou confortavelmente no ouvido de Skana e apertou seu abraço o máximo que pôde. O corpo da guerreira estava em desacordo com o seu em todos os sentidos, onde o corpo de Calca era macio, o de Skana parecia esculpido em madeira e polido, músculos ripcord refletiam-se até nos menores gestos, e era fácil esquecer que a mulher de um olho que era amante do demônio do oeste era apenas uma jovem mulher. Exceto, em momentos como esse, a gravidez de Skana agora era óbvia, e seu corpo estava dilacerado e espasmódico com soluços enquanto o corpo de Neia, já manchado de sangue e começando a se despedaçar pelo uso daquela aura terrível para esmagar aquele que ela odiava. Foi ainda mais ferido quando ela bateu a cabeça na pedra a seus pés em sua tentativa desesperada de parar a dor que vinha de dentro. Eu nem sei o que é isso, o que acabou de acontecer, mas, por favor, fique calma, ela está viva, ela vai melhorar, você a verá novamente. Calca prometeu urgentemente, apenas lembre-se do seu dever como Papa em exercício e comandante dos exércitos dos fiéis. Saia e fale com o público em cada cidade, faça como ela faz, incentive a confiança na justiça mesmo quando as pessoas se importam mais em ver o fim que desejam. É por isso que não posso realmente ser uma papa, não sou Neia. Skana disse e lentamente se virou para pegar as mãos de Calca. Eu amo Sua Majestade como um sogro, sou leal, sigo, acredito nele, mas mesmo com tudo isso, tudo que eu quero é minha esposa de volta para casa. Os olhos de Skana se encheram de lágrimas. O que é justo para o resto do mundo, é injusto para mim. Injusto para o nosso bebê. Não me importo com o mundo, tudo que eu quero é que ela volte para casa. Ela disse com urgência desesperada: farei o meu melhor, contarei histórias do que vimos juntas, o que ela fez e o que ela suporta, mas com seus amigos e aliados dispostos contra ela como estão agora, tudo que eu quero é estar com ela, não aqui fora. Um sorriso trêmulo surgiu nos lábios de Skana enquanto ela fracamente afastava um cabelo ruivo do rosto. Não é exatamente uma mulher lendária, hein? Ela fungou com desdém. Calca afastou o cabelo de Skana, a ousada, inclinando o rosto da guerreira para cima para que ficassem olho no olho, e disse com gentileza matronal: talvez não seja uma lenda, mas de um tipo que qualquer um com coração entenderia. Use isso, ela pode ser uma oradora grandiosa de rara ordem, mas não tente ser isso, apenas seja você, passe de portal para portal de cidade em cidade, e toque corações de maneiras que nem ela consegue fazer, com o simples apelo amoroso de um para o outro, para entender não apenas por que isso está acontecendo, mas que bem pode vir disso. Acalme os elfos, mova os humanos, faça os anões chorarem em suas barbas e os orcs brindarem sua coragem. Você pode fazer isso,
você pode suportar, eu acredito em você. Obrigada. Vou precisar de um banho, mas então acho que estarei pronta para sair e fazer o que preciso fazer, o que ela precisa que eu faça, e não vou decepcioná-la. Skana disse com um ar confiante que a marcou mais uma vez aos olhos de Kalka como a guerreira que ela conhecia. Prisão de Kirakira. Moon balançou seu machado de madeira em direção ao elfo, apenas para descobrir que não apenas errou, mas a maldita coisa passou facilmente por baixo dele e o acertou na perna sem nem mesmo tentar. O maldito elfo continuou dançando ao redor dele, suas acrobacias incomuns eram enlouquecedoras. Finalmente Moon bateu seu machado com frustração, levantando terra enquanto fazia isso. Por que eu não posso bater em vocês, seus pequenos bastardos? Ele estalou, e o elfo deu um passo para trás e apontou para o machado. Por causa disso, o elfo esguio apontou para o machado em si. Vocês, minotauros, são muito fortes, muito grandes, então vocês têm a ideia de que quanto maior, melhor. E claro que esse machado parece muito impressionante, e aposto que ele poderia derrubar um cavalo com um golpe, ou até mesmo quebrar uma formação, mas ele é quase inútil em qualquer outra coisa. Qualquer idiota pode vê-lo chegando a 1 milha de distância. Nós somos feitos sob medida para lutar contra seres maiores do que nós, mesmo de perto. Neia queria que fossemos assim, para que pudéssemos lutar contra seres como você. Você simplesmente não está adaptado aos nossos métodos. Poderíamos fazer isso o dia todo, e o resultado não mudaria. Se o tom do guerreiro élfico tivesse sido zombeteiro, as coisas poderiam ter ficado feias, mas ele manteve sua voz profissional e crítica, destacando seus pontos e explicando o defeito. Eu não posso lutar desse jeito. Minotauros não são bons para acrobacias. Moon apontou a contragosto. Não, você não é, ou para arco e flecha, pela maneira como seus braços se movem. Precisamos adaptar isso às qualidades físicas do seu próprio povo. Misture métodos para que funcionem. Talvez mude seu equipamento para permitir mais flexibilidade. O elfo pensou sobre o assunto. Seus punhos são bons, mas, e se? Espere aqui, por favor. O elfo disse e correu até onde o carpinteiro estava trabalhando, algumas palavras sussurradas e alguns minutos depois, o elfo voltou segurando um escudo de madeira muito grande e redondo. Tente isso, é grosseiro, mas, faça. O elfo disse confiantemente. Moon moveu para frente e para trás sobre seu corpo algumas vezes, primeiro lentamente, depois mais rápido. Mais difícil de evitar, boa proteção, e se você usar um machado menor. Ele estendeu um machado com metade do tamanho daquele que estava na mão de Moon, e o enorme minotauro o pegou relutantemente. Ele balançou mais rápido e mais perto. Vocês são um povo grande, chegar perto é melhor, usem o escudo para criar distância quando necessário e para se proteger contra oponentes mais rápidos, e usem seu machado menor para chegar perto e realmente atacá-lo. Moon mordeu a língua enquanto pensava no que o elfo estava dizendo. Ele ainda estava pensando no assunto quando o elfo trouxe o boneco de treino. Tente. Ele sugeriu timidamente e estendeu os braços como se estivesse apresentando o alvo enquanto se afastava. O enorme escudo rachou com força no boneco. Preso à sua superfície elástica, ele caiu no chão e então se levantou rapidamente, apenas para ser atingido pelo machado de madeira, quicar no chão do outro lado, e então, quando voltou, foi atingido no pescoço pelo machado enquanto fluía suavemente para o outro lado. O coração de Moon começou a disparar com uma excitação que ele não sentia há muito tempo. Ele começou a improvisar, alternando diferentes golpes e movimentos para se movimentar e atacar em diferentes pontos do boneco, tanto com seu machado menor quanto com seu escudo pesado. Provou ser uma combinação potente que começou a atrair os olhos não apenas dos prisioneiros acima, mas dos guardas acima. Incrível! Moon disse sem fôlego, quero tentar isso com ela, quando ela voltar. Ele acrescentou com uma risada bufante que falava de fome de batalha. Oh, você ainda não viu nada. O instrutor comentou com um sorriso. Depois que resolvermos isso, vamos adaptá-lo e mostrar a você como pode ser maior que 100. Moon olhou para ele como se tivesse enlouquecido, mas o elfo apenas riu enquanto os vários instrutores, vendo que seus alunos estavam distraídos com o novo método, pediram uma parada e escudos e machados curtos suficientes tiveram que ser produzidos para que todos pudessem praticar.
Ihantel, Arvintar, Oburns, Kami-Miyako, Yaksun, Menova, e mais. As cordas que amarraram em meus pulsos estavam apertadas o suficiente para começarem a cortar minha carne, e meu sangue escorria pelos meus braços enquanto eu implorava por misericórdia pelo roubo de pão, do lixo. Zanak estremeceu conforme a passagem avançava, e finalmente marcou a página e colocou o livro de lado. Não posso ler mais disso agora, vou terminar depois. Eu era o brinquedo favorito do capataz à noite, porque eu tinha sido vendida junto com minha filha para a fazenda, e eu cumpria tudo com a promessa de que ela fosse poupada de sua atenção. Isso parecia divertir muito o mestre e a dona da casa, que frequentemente ameaçavam vendê-la. Ou a mim, para garantir que eu realizaria atos cada vez mais degradantes, e denunciaria meus companheiros escravos, o que significava que nenhum dos meus poderia confiar em mim também. Esse jogo deles continuou por 20 anos, até que a colheita falhou, e o mestre da casa foi forçado a cumprir a ameaça que me mantinha aterrorizada. Eu ainda não a encontrei, e procuro minha filha até a data desta publicação. Laita, se você ler estas palavras, se você ainda estiver viva, venha até a praça. Em nossa aldeia, e eu a encontrarei novamente. Jirkniv leu a passagem do livro que sua esposa trouxe para ler. Posso ter conquistado meu nome como Imperador Sangrento, mas mesmo para mim isso é assim que o mal se parece. Parecia diverti-los, assistir jovens elfos meninos e meninas brigando e batendo uns nos outros. Quando eu estava livre, nunca pensei que encontraria ocasião para amaldiçoar magia de cura, mas o fato de que nossos piores ferimentos podiam ser curados com um pouco de mana, significava que eles não se importavam em nos machucar tanto quanto queriam. Eu tinha ouvido essas histórias, mas quando tropecei no grão vermelho, soube que nunca mais pensaria em magia de cura da mesma forma. Um círculo escavado de grãos, onde aqueles poucos metros foram colocados no centro para fazer uma arena dourada, era onde os supervisores e os quebradores nos faziam lutar. Os vencedores eram recompensados por não serem submetidos à dor. Os perdedores sofriam muito, eles nos faziam odiar uns aos outros tanto quanto os odiávamos. Essa era a verdadeira insidiosidade de suas ações. E ainda não consigo olhar para as minhas da mesma forma que antes. O sumo sacerdote Sudon marcou a página e colocou o livro de lado. Então foi até a sacada e olhou para a cidade de Arvintar. Se essas narrativas estão vendendo em todos os lugares. Duvido que os templos dos Seis realmente se recuperem. Não quando seus maiores defensores estavam fazendo isso em nome dos Seis. Não é de se espantar que Neia tenha feito o que fez. Se tivesse recuperado minha juventude, eu poderia ter feito o mesmo. Ele pensou, e se afastou de sua visão do mundo e olhou para a parede onde a espada que ele usou em sua juventude ainda estava pendurada. Eu me pergunto, talvez? Ele permitiria isso, viver uma vida novamente se fosse oferecido a seu serviço? Sudon ponderou o pensamento com genuína curiosidade, e resolveu perguntar ao imperador amanhã. Por todo o império feiticeiro e além, narrativas de escravos voavam das prateleiras como grãos com fome no horizonte. Mãos de todos os tipos arrancavam-nas das prateleiras de livrarias e bibliotecas de empréstimo, cafés e casas de chá igualmente lotados de pessoas. A maioria dos livros trazia alguma variação de dedicatória abaixo do título na parte interna. Com agradecimentos especiais aos nossos libertadores, Sua Majestade, Neia Baraja e Justiça Negra. Muitos, embora não todos os livros, continham histórias de encontros com seus sacerdotes ou soldados, ou de seguir seu exército depois que eles estavam livres. Alguns poucos continham histórias de suas observações de Neia e seu alto comando em um momento emocional de resgate, quando a Papa espancou um supervisor até a morte com suas próprias mãos quando o encontrou sobre o corpo de um escravo, ou sua esposa, cujo trabalho perfeito de espada e lâmina encantada de adamantite cortavam correntes. Como manteiga, alguns poucos relataram as torturas em que estavam presos, quando Neia chegou pessoalmente, e entraram em grandes detalhes sobre a agonia e a raiva que viram dela. As mães agarravam seus filhos com mais força, pois sentiam o sangue gelar ao imaginar que seus próprios filhos seriam submetidos a fins tão terríveis. Os pais não eram diferentes nesse aspecto, e tantos eram os tremores e arrepios de um canto do império feiticeiro ao outro e além, que era possível perdoar alguém que pensasse que o inverno havia chegado às tardes de verão e roubado todo o calor.
Deixe ir tornou-se uma frase popular novamente. No palácio de Lago Crescentes, este sentou-se na cama, sozinha em seu quarto, enquanto lia, virando as páginas o mais rápido que conseguia devorar as palavras. Mais de uma vez, no entanto, ela teve que parar e beber, já tinham sido 3 garrafas. Ela deixou cair a última garrafa, vazia, eram 4. Ela caiu com um baque surdo no chão ao lado de sua cama enorme e rolou para onde as outras estavam, tilintando levemente quando o vidro tocou. Ele gostava de perguntar se era bom, às vezes ele queria que eu dissesse sim, às vezes ele queria que eu dissesse não. Se eu não dissesse nada, ele me batia, se eu dissesse a coisa errada, ele me batia, era um jogo para ele, eles gostavam de seus jogos lá. E a única maneira de estar a salvo deles era estar morta. Muitas vezes depois que fui enviada cambaleando para minha cama de palha, pensei em acabar com isso, e teria, exceto que eu sabia o que aconteceria com meu corpo, eles me jogariam em um buraco em alguma fazenda, me usariam para nutrir as plantações que nutriam seus corpos. Desta forma, até o fim, eles me devorariam, e tudo o que eu era, e eu não queria isso. Se eles me mordessem, eu queria que eles engasgassem com isso, então eu fiquei viva, viva até que conheci um garoto que me tratava como uma pessoa, que tentava me proteger, e através dele, eu descobri que tinha uma irmã mais velha, que tentou salvar o máximo de nós que podíamos, e vingar aqueles que ela não podia. Não fiquei nem um pouco surpresa quando ouvi que eles começaram a comer elfos em Came-Miyako, afinal, eles estavam apenas um passo distantes disso durante todo o tempo em que vivi lá. Então era isso que eles estavam fazendo com minha irmãzinha enquanto eu protegia suas bundas miseráveis. Zesti falou arrastadamente, bêbada, Aurli, se eu tivesse te conhecido antes. Ela murmurou, e continuou lendo até fechar o livro terminado e começar a cair na inconsciência, com uma pequena ajuda da quantidade copiosa de vinho que havia consumido, o que a abençoou com um sono longo e sem sonhos.